Hoje a nossa live vai falar sobre preparação zero descolamento. Então, se você tem algum problema na hora da preparação, um descolamento relacionado à preparação, hoje a sua dúvida vai ser zerada. Para quem não me conhece, eu me chamo Tati, sou instrutora nail designer e eu ensino acabamento fino, naturalidade e alta durabilidade. No nosso curso, a gente ensina os 4 pilares para alcançar essa naturalidade, durabilidade, e resistência. Primeiro pilar é a preparação certa. Segundo pilar é a estrutura resistente. Terceiro pilar, o acabamento fino, que é muito importante, nosso lixamento técnico. Quarto pilar é a manutenção, para vocês fidelizarem as suas clientes. Como a gente tem esses 4 pilares, nessa live eu vou ensinar o primeiro pilar, que é a preparação certa, para não ter erro. Vamos começar aqui falando sobre os preparadores. Hoje em dia no mercado nós temos vários preparadores com vários nomes, Cada marca dá um nome diferente aos seus preparadores. Precisamos primeiro do PrEP, para higienizar as unhas. Nós também temos o desidratador, que ele serve para desidratar a lâmina da cliente, tirando a oleosidade. Temos também o primer ácido, como se fosse um intensificador do desidratador, tá? Ele é bem mais forte que o desidratador. O primer adesivador, o próprio nome já se diz, mas muitas marcas não vai ter esse nome, alguma marca vai ter passo 2, tem vários outros nomes aí, então não vamos nos atentar a isso. Mas o nosso passo 2, que é o adesivador, ele trabalha como uma fita dupla face. Ele adere na lâmina da cliente e tudo que vier em cima, nosso gel base, ele também vai fazer aderir. Temos o nosso gel base, ele também é um dos preparadores. Hoje em dia, o que eu indicaria para vocês seria sim essa marca que eu utilizo, é uma marca muito boa. E também temos a marca da Cutio, que também é uma marca muito boa. E a importância da gente escolher bons preparadores é evitar qualquer problema futuro. Às vezes nós economizamos no preparador, Mas a gente acaba aí errando total no alongamento e a cliente acaba voltando com descolamentos ou infiltrações. Então, é muito importante você escolher um bom preparador. Vamos começar na prática? Primeira coisa que nós devemos fazer aí nessa lâmina, utilizar a luva, tá? Porque a nossa mão, ela contém oleosidade, certo? E a gente acaba preparando essa lâmina. E com o dedinho da gente, a gente encosta na unha, a gente leva novamente oleosidade para ela. Então a gente precisa utilizar as luvas, tá? Vocês têm que se atentar também muito, meninas. Você faz a preparação na unha da cliente e ela coloca a mão no cabelo, passa a mão no cabelo, passa a mão na pele. Isso também atrapalha e muito a nossa preparação. Vamos começar aqui utilizando uma espátula para empurrar essa cutícula. Vamos empurrar toda a cutícula para cima, fazer movimentos assim para cima, tá? Levantando toda a área da cutícula. Para que eu levanto a área da cutícula? Para facilitar com que a broca entre aqui e termine de levantar essa cutícula. Se a gente não levantar, a gente acaba fazendo uma força excessiva na broca e acaba machucando o leito aí da sua cliente, tá? Nós vamos agora começar com o levantamento de broca. Eu vou utilizar aqui primeiro a broquinha 718. Eu vou utilizar a primeira rotação do motor, tá? O motor não precisa estar muito rápido. E vamos fazer aqui, para ter uma preparação top demais, vamos fazer um lado para depois fazer o outro. Nós pegamos aqui na lateral, jogando a broca para a lateral, tá vendo? Broquinha deitada sobre a lâmina. Vamos entrando aqui, ó. Vai entrando aqui, ó. Tá vendo? E vai descendo com a broquinha reta. Vocês observam que já tá abrindo aqui o caminho? A broquinha 718, por ela ser mais fina, ela vai mais fundo. Então, nesse momento, é isso que a gente quer. Levantar toda a área da cutícula que tá lá dentro. Ao mesmo tempo, tirando toda a pele que pode estar aqui sobre essa lâmina. Vocês vão limpando para ver se precisa subir mais. Não precisa, vamos mudar a rotação e vamos fazer agora o outro lado. Por que mudar a rotação da broca? Se a gente utilizar a mesma rotação da broca, a gente vai acabar
levantando essa área aqui ao invés de deitar ela aqui na lateral. Então, como eu quero abrir bastante espaço aqui, visualizar bem a lâmina da cliente, eu faço essa mudança de rotação. Ó. Vamos limpar. Feito isso, vocês vão observar que tá bem soltinha, tá vendo? Bem soltinha a cutícula. Agora eu quero dar mais abertura aqui, principalmente nessas bochechinhas laterais aqui, ó. Deixa eu pegar a broquinha aqui, 720, para mostrar para vocês. Quando a cliente é uma cliente que tem muita cutícula, você vai poder fazer essa troca de broca, tá bom? Que vai auxiliar mais ainda. Essa broca 720, ela é um pouco mais grossa. Então, o que ela vai fazer? Ela vai abrir mais o caminho. Principalmente aqui nas laterais, olha. Como a visualização da unha, ela aumenta. Feita essa abertura lateral de um lado, faço a mesma coisa do outro lado. A área da cutícula lá em cima já nem precisa mexer, porque eu não tenho muita cutícula. Mas se for uma cliente que tem muita cutícula, você vai fazer aquele movimento levantando, tá? Desço retinho na lateral, até eu visualizar bem a lâmina da cliente, tá vendo? Sempre jogando a escovinha para cima, tá? Olha só como eu já tô visualizando bem as laterais. Agora, vamos lá. O momento de arredondar a unha da cliente. Muita gente faz alongamento com a unha quadrada. Não se deve fazer um alongamento com a unha quadrada, tá? A gente deve arredondar a unha da cliente, ó. Tati, o quanto eu devo diminuir a unha da cliente? Essa cliente vem com uma unha grandinha, né? Até quanto eu devo diminuir a unha dela? Até encostar aqui, ó, na carninha da cliente, aqui, ó. Encostou aqui, já pode parar de diminuir. Às vezes você vai pegar uma cliente que tem uma unha ruída. Imagina, às vezes custou crescer um pouco de borda livre e você vai tirar toda a borda livre até chegar onde está coladinho? Não, você vai deixar a borda livre que cresceu até chegar aqui, ó. Se tiver até aqui, ótimo, melhor ainda. E se caso não tiver, você vai fazer o alongamento, deixar aquela unha crescer, porque com o tempo, a cliente que tem a unha ruída, essa carne aqui, ó, ela vai colar novamente na unha. Por isso que às vezes a gente vê tanta transformação de uma unha que era ruída e depois ficou uma unha normal, natural, bonita, tá? É porque a gente deixou ali aquela lâmina colar de novo naquela carne. Pronto, eu fiz o lixamento aqui, encontrei o ponto zero dessa unha, tá vendo? O ponto zero, está bem retinho, tá bem bonitinho. Agora, nós precisamos tirar a oleosidade dessa lâmina. Tá vendo que ela tá brilhosa? Enquanto essa lâmina estiver brilhosa, não vai ter aderência. Precisamos tirar totalmente o brilho da unha da cliente. Nós podemos utilizar tanto a lixa manual, como também nós podemos utilizar o mandril. Se você for utilizar o mandril, que eu vou pegar o de 240, porque ele é bem fininho. Se você for utilizar o mandril, você tem que se atentar a deixar ele com a rotação bem leve, tá? Esse aqui é um mandril mais fino, ele é ótimo, perfeito. A diferença desses dois mandrilos aqui. Esse aqui é o que vem de todo o motor, né? E esse daqui é o que a gente compra depois separado. Eu amo esse mandril aqui. Então, se vocês quiserem utilizar o mandril, eu aconselho muito a comprar esse daqui. Por quê? Porque você consegue ir em todo canto da unha com ele, tá? Ele vai bem nos cantinhos, tá bom? Se você resolver fazer essa preparação com a lixa manual, você tem que se atentar a isso também. Ó, você vai usar o lado menos abrasivo, tá? E você vai fazer ranhuras, ó, assim, de um lado para o outro. O que acontece quando eu faço essa preparação na lixa manual e eu não me atento? Eu acho que eu fiz isso aqui e já tá ótimo. Mas olha só, perto da área da cutícula, como ainda tem oleosidade. Aqui ainda tá oleoso. Aqui ainda tá oleoso, olha só. Nessa lateral aqui.
Eu não me atentei a lixar bem essa ponta. É muito importante a gente se atentar a isso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença de vocês lixarem com o mandril. Uma rotação bem baixa, lembrem, uma rotação bem baixa, porque nós não precisamos remover muito da lâmina da cliente, tá? É somente o brilho. Aqui eu vou vir com o mandril, por quê? Porque eu ainda tô vendo que tem alguns pontos aqui que tá brilhando. Com o mandril eu consigo pegar essa lateral, olha só, você puxa a bochechinha, puxou a bochechinha, levantou e vem, olha, passando sobre a área da cutícula aqui tudo, ó. Tá vendo? A mão tá bem leve, tá? Porque eu só preciso remover o brilho. Venho sobre a lateral e faço a mesma coisa. A lateral já não tem brilho mais. Se vocês perceberem, aqui ainda tá oleoso. A lixa manual não conseguiu alcançar. Então vamos lá. Pego de um lado ao outro e venho fazendo esse lixamento, ó. Vi algum lado oleoso, vi alguma pontinha oleosa, não esqueça de lixar essa pontinha aqui, ó. Porque às vezes a ponta vai estar oleosa, você faz uma blindagem e não sabe por que que a ponta soltou. Porque simplesmente você esqueceu de tirar a oleosidade da ponta. Às vezes é muito simples, sabe? A causa dos problemas é a gente que dificulta. Se você fizer seu trabalho bem feito, se você pegar todos os detalhes, você não vai ter mais problemas em mesa, entende? Para eu começar a passar os preparadores, eu vou utilizar o prep. Eu borrifei aqui no algodãozinho e vou limpar aqui essa área, tá? Vou fazer essa limpeza dessa área para vir com os preparadores. Por quê, Tati? Não é só para higienizar, tá, meninas? É também para tirar o resíduo de pó. Porque se eu passar os preparadores aqui com resíduo de pó nessa lâmina, eu vou contaminar os meus preparadores. Então eu preciso que essa lâmina esteja totalmente sem pó. Devo utilizar todos os preparadores para todo tipo de lâmina? Não, você pode analisar a unha da cliente e escolher qual preparador você vai utilizar. Se aquela lâmina vai utilizar um primer ácido, se aquela lâmina vai utilizar o desidratador. Nessa lâmina aqui, analisando, eu vou pular tanto o primer ácido quanto o desidratador. Nós vamos direto para o adesivador. Lá no nosso curso Guia Prático, eu ensino totalmente o que você deve utilizar, qual preparador você deve utilizar, como você vai fazer essa análise, tá? Tá tudo lá muito bem explicadinho. Esse daqui é a nossa apostila. Então você tem a nossa apostila aí, ó. E aqui vem mostrando a preparação química, para que serve, vem mostrando o ponto de tensão, vem mostrando tudo. Então você precisa imprimir para ter esse guia prático na sua mesa. Meninas, olha só, mexi na apostila. E o que eu posso ter feito aqui nesse momento? Contaminado a minha lâmina. Agora, o que a gente tem que observar quando acontece isso? Você faz uma preparação, lixa toda uma mão da cliente e vai lixar a outra. A cliente vai lá e passa a mão no cabelo. O que você tem que fazer quando você observar que isso aconteceu? Igual eu fui lá e mexi no nosso guia prático ali, né? A apostila. Eu vou limpar novamente essa lâmina, tá? Porque eu preciso dessa lâmina totalmente sem oleosidade. Porque os nossos preparadores, eles só aderem em lâmina totalmente ressecadas, tá? Sem oleosidade. Seco. Totalmente, venho com o meu adesivador. Quantidade de produto, Tati. Os preparadores têm quantidade certa, tá? De utilizar. A gente não deve encharcar a unha da cliente de preparador. Por quê? Excesso de preparador também causa descolamento, tá bom, meninas? Então, quantidade, Tati, que eu devo utilizar. Olha só, fui lá, tirei todo o excesso do meu pincel e passei sobre essa lâmina. Você consegue ver daí que todo o ressecado foi embora. Aqui, ela já tá brilhosa novamente. Se a gente tivesse utilizado aqui o desidratador ou o primer ácido, ele precisa secar novamente, tá? Utilizou, secou, já pode passar o primer adesivador. Como eu não utilizei, só usei o primer adesivador, tá aqui. Essa é a quantidade. Não precisa de mais, tá? Limpou o pincel, dá pra passar mais de uma unha, tá bom? Agora nós vamos para a capa base. Qual é a importância da capa base aí na hora da preparação? Ela é um gel mais maleável, tá?
O nosso gel de construção é um gel rígido, mas a nossa capa base ela é muito maleável. Por quê? Porque a cliente ela sofre impactos aí na rua quando ela vai trabalhar, quando ela vai mexer, lavar uma vasilha e tal. Então ela precisa ser mais maleável porque ela vai trabalhar como um amortecedor nessa lâmina. Então a capa base ela trabalha como um amortecedor. Para quê? Para quando a cliente gerar um impacto nessa unha, a capa base vai amortecer esse impacto. Isso vai demorar muito mais a sua cliente a criar uma trinca ou um descolamento. Mas excesso de capa base também causa descolamentos. Olha só, eu tiro todo o excesso do pincel, e venho passar nessa lâmina. Olha, começo da ponta para a cutícula, tá? Venho, cuidado para não encostar nas laterais. Certifique que essa capa base chegou bem na pontinha da unha também, tá? Para selar bem essa ponta da unha. Olha só, eu tirei todo o excesso, mas agora a quantidade que já tá aqui no meu leito, tá vendo? Quando o seu pincel carrega muita quantidade de produto, o que eu vou fazer, Tati? Você vai ter o pincel extra na sua mesa, limpinho, que você vai utilizar só para isso, tá? Você vai pegar esse pincel e vai aqui, ó, olha só o excesso de produto que eu já tirei aqui. Por mais que eu tirei do pincel, aqui também, olha, tá vendo? Agora eu vou alcançar bem perto da área da cutícula e laterais, sem encostar na carne. Quando o gel encosta na pele, causa descolamento. O gel não foi feito para aderir em pele, tá? Gel só foi feito para aderir sobre a lâmina da cliente. Aqui eu já me certifiquei que não tem excesso de produto. Essa unha com certeza, por causa da preparação, não vai ter descolamento. Te dou total certeza, porque não encostou na pele, tá? Não tem nada aqui atrapalhando, não coloquei excesso de produto, eu tirei toda a oleosidade dessa lâmina, então não tem erro, não tem como dar errado. Então o que você vai fazer agora neste momento? Levar para secar. E vale muito a pena você investir em bons preparadores, porque os preparadores é como se fosse um alicerce de uma casa, que tá pronto aí para receber 1 andar, 2 andares, 3 andares, então tem que ser um alicerce muito bom, tá? Porque é aqui que vai ser feito uma unha, entendeu? Um alongamento. Você investir R$50 no preparador, R$60 no preparador, isso não é nada relacionado ao valor que aquele preparador vai te gerar, entendeu? Aquilo ali, ele vai durar por mês, entendeu? Então, compensa muito você investir em um preparador bom. Meninas, olha só, essa daqui é uma preparação zero descolamento. Se você quer aprender a fazer um lixamento técnico com perfeição, se você quer aprender a fazer uma estrutura muito bem feita, fazer um acabamento fino, você vai aprender aí no nosso guia prático. Não tem só essa apostila não, vem com videoaulas ensinando a fibra de vidro, o molde russo, o molde F1 e a tips, tá? Vem na prática ensinando para vocês e ajudando, auxiliando a entregar um alongamento fino, naturalidade e alta durabilidade. Tem o jeito certo e o jeito errado de trabalhar. E também tem a nossa análise, você conversa diretamente comigo a todo tempo, quando você quiser. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, sanar todas as suas dúvidas em mesas, te ajudar. Se for tiver algum problema com algum cliente ou com uma unha específica, pode me mandar no WhatsApp que eu vou responder e vou auxiliar, tá bom? A quem quer saber um pouco mais sobre esse curso online, no link da bio tem tudo, falando tudo, tá bom? É um preço maravilhoso, não, ele não tem validade, você tem aí o acesso vitalício sobre ele, tá bom? Também fazemos molde F1 e tá lá ensinando também no nosso curso Guia Prático do Alongamento de Unhas. Foi um prazerão estar aqui com vocês e até a próxima live.